que perto está. Teu nome é Emmanuel. Tu és um Deus que perto está. Teu nome é Emmanuel, e em ti eu sei que posso confiar. Me chamas para andar contigo. Pela sua aliança, ele se... Glória a Deus, queridos. A paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Deixa eu começar aqui, senão eu esqueço de quanto tempo eu estou falando, eu me perco. E a gente sai daqui hoje mais cedo. Ok. Hoje eu gostaria de falar sobre conhecimentos gerais. Até parece matéria de escola, né? Conhecimentos gerais, educação física, tinha outras matérias que a gente conhecia de tudo um pouco, né? Mas não é sobre isso exatamente, mas é sobre conhecimentos gerais, coisas que eu tenho ouvido ultimamente. O Senhor tem falado muito ao meu coração em algumas questões que eu acho que são importantíssimas de comentarmos sobre a nossa vida, sobre as nossas emoções, sobre o nosso sentimento, sobre o nosso corpo e as reações que temos, enfim. E lembrando que nós somos um ser trino, espírito, alma e corpo. Somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. A gente sempre fala isso, né? Não podemos esquecer como tudo está totalmente ligado em nós. Mas antes eu gostaria que você mesmo sentado fechasse seus olhos. E eu vou pedir para que o Espírito Santo ministre na tua vida, no teu espírito, e te convença da verdade da palavra. Porque a palavra é verdade. A verdade é luz. A luz é vida. E a vida precisa chegar ao nosso espírito e fazer uma transformação nessa manhã em tudo que nós pensamos, em tudo que nós sentimos, na nossa vida. Isso vai refletir também no nosso corpo. Amém? Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia que estamos aqui na tua presença. Te louvamos e te agradecemos porque o Senhor fala conosco. Estamos aqui para declarar que o Senhor é o nosso pão, a nossa água, o nosso alimento, a nossa força, nosso consolo, a nossa direção. O Senhor é tudo, Pai, que nós precisamos e te louvamos por isso. Te agradecemos pela presença e ação do Espírito Santo em nosso meio, nos convencendo de toda a verdade que a tua palavra nos ensina. Continue falando o nosso coração nessa manhã e ministre ao nosso espírito para que saiamos daqui alimentados em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, primeiro texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, só para confirmar e mostrar na palavra o que a palavra diz sobre sermos um ser trino, está lá em 1 Tessalonicenses. Pode abrir comigo, por favor. 1 Tessalonicenses, um texto bem conhecido, 5:23. E o texto diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Está falando aqui dessa questão trina que nós somos e não podemos esquecer disso. Sabemos que quando o nosso coração, nossa mente, nossos sentimentos não estão bem, isso se revela no nosso olhar,
no nosso andar. Provérbios 15:13 também fala sobre isso. Eu acho um texto tão maravilhoso. Aliás, só da palavra sempre é, mas esse texto eu acho bem interessante. Ele diz assim: o coração alegre deixa o rosto mais bonito. Em outras versões diz, aformoseia o rosto. E um coração triste tira o ânimo e a disposição de enfrentar a vida. Eu achei bem interessante essa versão, porque é verdade. Um coração triste pode nos tirar o ânimo e tirar a disposição para enfrentar a vida. E a vida tem que ser vivida todos os dias. Temos que fazer um exercício diário para nos levantar e continuar caminhando na presença dele. Então, nós vemos que situações do nosso dia a dia, como família, trabalho, questões pessoais, questões internas, finanças, tudo isso vai gerando uma série de angústias, ansiedade, tensão, procrastinação, aquela coisa que você vai deixando para outro dia, outra hora eu faço, outra hora eu penso, outra hora eu converso, e vai procrastinando. Isso são sinais indicadores de um enfraquecimento interno. No meu interior eu estou enfraquecida, eu preciso entender isso. E o título da nossa ministração hoje é Siga Conhecendo. E precisamos seguir conhecendo sempre. Siga conhecendo como você reage a algumas situações, como você enfrenta, conhecendo seus pontos fracos, porque tem algumas pessoas que têm muita tranquilidade para enfrentar as coisas. Outras pessoas se desesperam, outras pessoas não ligam, deixam para lá. Precisamos entender como nós funcionamos na vida para, conhecendo, podemos deixar que o Espírito Santo venha e vá trabalhando no nosso interior. Então, a palavra é, siga conhecendo, mas conquiste pela fé. Então, nós vamos ver que nós precisamos nos fortalecer o nosso interior. Vou dar um exemplo aqui só para nos ajudar a entender melhor esse fortalecimento que precisamos. Vai ser um exemplo físico, mas traga isso para o espiritual. Imagina que eu, segunda-feira, vou entrar na academia. Mentira, é só um exemplo. Só um exemplo. Não estou e provavelmente não entrarei. Mas imagina que eu vou para a academia segunda-feira, chego lá no primeiro dia, pego aqueles pesos 20 quilos e ele não sai do lugar. É impossível levantar aquele negócio, gente. Aí eu percebo que eu estou fraca. E o que eu vou fazer? Eu vou mudar a estratégia. No primeiro dia eu pego 1 quilo. Depois eu aumento para 2, 5, 10, 15, até que estou fortalecida e agora é possível levantar os 20 quilos. Então, o que mudou? O peso continua o mesmo. Era 20 quilos no primeiro dia e continua 20 quilos, sendo 20 quilos depois de 3 meses. O que mudou, então? O peso? Não, a minha força. Não é? Um exemplo bem simples, mas é óbvio que eu preciso me fortalecer. E muitas vezes nós queremos muitas respostas da vida, do que aconteceu, por que aconteceu, e passamos anos nos perguntando e tentando entender algumas questões. O que aconteceu? Por que aconteceu? O que foi que eu fiz de errado? Por que erraram contra mim? Por que falaram desse jeito? Por que eu disse daquele jeito? E buscamos também este autoconhecimento, que nem eu disse, que é importante e é excelente nos conhecermos. Né? A palavra mesmo diz que nós devemos olhar para nós mesmos e avaliarmos se temos até mesmo pecados antes de cear, por exemplo. Olhe para dentro de si cada um e avalie como está o seu coração, a sua relação com Deus. Isso é realmente excelente. Glória a Deus por isso. Mas, aqui entra essa questão. Somente este autoconhecimento é como um espelho. Só que ele não penteia o meu cabelo. O espelho não escova meus dentes. Conhecer é uma parte e é importante, mas não traz solução, não resolve. Eu ouvi essa frase, achei muito interessante. Entender representa 1/3 da ponte. E 1/3 da ponte não me faz atravessar o rio. Vou repetir.
Entender e nos conhecer representa 1/3 da ponte. E 1/3 da ponte não atravessa um rio. É necessário, é importante, mas precisamos também, além de nos conhecer, atravessar. Mas 1/3 da ponte não atravessa. Vou dar mais um exemplo só para que fique bem claro o que eu estou tentando trazer para vocês. Digamos que eu vou carregar uma caixa, 50 quilos, pego ela no braço, seguro e faço uma força gigante e o peso é tão grande que acaba quebrando o meu braço ou deslocando minha clavícula. Tem gente que eu não sei como consegue, mas trinca o cotovelo. Tem uma amiga minha que aconteceu isso, nem vou olhar para o lado dela, para ela não achar que eu estou falando dela, mas tem gente que cai, trinca o cotovelo, tem que vir toda... né? Então, tem gente que é assim, algumas coisas acontecem na vida. Então, quando eu percebo que eu pego essa caixa gigante e trinca meu braço ou minha clavícula, alguma coisa acontece, e eu falo, opa, alguma coisa deu ruim aqui. O que eu preciso fazer? Óbvio, eu preciso ir no médico, ele vai tirar um raio-x para descobrir o que aconteceu, e ok, este é o primeiro passo. Mas olhar um raio-x e descobrir o que aconteceu não resolve. Agora eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso tomar medicamentos, provavelmente, de 6 em 6, de 8 em 8, não sei, por alguns dias, nem vou olhar para ela de novo. Preciso engessar, talvez por uma tala. Quando tirar, talvez eu precise fazer fisioterapia. Para quê? Para curar e para fortalecer. Ok? Óbvio, é fácil a gente entender isso. E fortalecer, sim. Por quê? Porque amanhã eu vou descobrir que essa caixa de 50 quilos está lá no mesmo lugar e eu vou precisar carregá-la. Está lá, é a minha caixa, é o meu trabalho, eu preciso levar isso. Eu preciso carregar isso. E eu preciso carregá-las, mas aí eu preciso, então, a cura e o fortalecimento. E por que eu preciso me fortalecer? Primeiro, para eu não acabar agindo por impulso e falando, eu vou de qualquer jeito, vou tentar pegar essa caixa de qualquer jeito. Não, eu preciso me fortalecer para não agir por impulso. Segundo, preciso me fortalecer para que o peso não caia sobre mim e me esmague. E aí, nem que eu tente, eu consigo sair debaixo da caixa, porque eu estou fraca. Eu não consigo sair debaixo desse peso, e aí eu não dou conta de sair. Preciso me fortalecer, em terceiro lugar, para conseguir sair debaixo dessa caixa, desse peso, dessa situação que eu estou vivendo. Preciso me fortalecer para levantar e talvez carregar essa caixa por um período. Temos algumas situações que nós vamos ter que carregar por um período, sim. É a nossa caixa, e temos que enfrentar, e temos que ver a situação e falar, ok, preciso levar, e eu preciso me fortalecer, e preciso carregar isso. Preciso me fortalecer para suportar enquanto a tempestade. Lembra da casa que foi construída sobre a rocha? Ela suportou enquanto a tempestade não passava, ficou firme, não desistiu. Por quê? Estava firmada na rocha, fortalecida. Tem algumas situações que parece que vão ficando até mais difíceis. Por isso que eu também preciso me fortalecer. Para aguentar depois, talvez, não 50 quilos, mas 100. Porque as situações podem, às vezes, complicar na nossa vida e a gente precisa estar preparado para isso. Vou dar um exemplo, sempre dou exemplos meus, porque eu acho que aquilo que a gente vive, a gente tem mais autoridade para falar, né? Teve um tempo que eu cuidava da minha mãe. Eu ia lá, de vez em quando, levava ela no médico, talvez aí uma vez por mês. Foi passando o tempo, foi ficando mais difícil. Vamos imaginar assim, foi ficando mais pesado a situação. Tive que ir lá quase todos os dias. Tive que ir lá todos os dias. Aí eu já tive que dar banho, dar comida, pôr fralda. Percebe? A coisa foi ficando... Às vezes vai ficando mais difícil. Sabe aquela história de quando você acha que não pode ficar, pior fica? Você fala, não esperava por isso. É mais ou menos assim, você está com o último pãozinho em casa e a manteiga está no finalzinho.
você põe um potinho no micro-ondas, derrete o resto da manteiga para aproveitar tudo, joga em cima do pão, passa a manteiga, quando você vai pegar, o pão cai. A manteiga cai de que lado? Para baixo. Você fala, não é possível. Era o meu último pão, caiu para baixo, bem no lado da manteiga. É mais ou menos isso, às vezes, que acontece. Quando eu acho que não pode piorar, algumas situações pioram. Por isso, nos fortalecer sempre. Nos fortalecer por causa disso. Olha que coisa interessante. Eu estava ouvindo alguns neurocientistas fizeram um estudo por muitos anos. Isso aí é algo que eu ouvi de alguns psicólogos, psiquiatras, neurocientistas. Eles fizeram um levantamento muito interessante sobre alguma questão e preocupante também. Esse censo é um estudo que levou um tempo. Eles constataram o seguinte: em 2017, o Brasil liderava a questão de ansiedade. O Brasil era o país mais ansioso. Só perdia na questão da depressão, estava em segundo lugar, porque quem vencia era Estados Unidos e a China. Passou um tempo, esses neurocientistas fizeram novamente um censo, um estudo, que levou algum bom tempo, e eles fizeram outro censo em 2021, pós-pandemia. O que aconteceu? Nós pegamos o primeiro lugar, tanto em ansiedade como em depressão, um dos países mais ansiosos e depressivos do mundo, com doenças mentais, psicoses, esquizofrenia. Eu fico imaginando como estão os consultórios dos nossos psicólogos, dos nossos psiquiatras, inclusive com um número muito grande de crianças chegando com tamanha ansiedade, com depressão, com crises tremendas. Percebe como isso é preocupante, perceber que as pessoas talvez não estejam se preparando, se fortalecendo para enfrentar o dia a dia. Como podemos tirar, talvez, alguns pesos dessas caixas? Duas coisas que podem ser tiradas. A questão do futuro, que ainda não existe, e a questão do passado, que já existiu e já não existe mais. Então, vamos pensar sobre isso. Se essa caixa está pesada demais para segurar, preciso me fortalecer, mas também posso tirar pesos. Vamos ver sobre isso. Pensar somente no futuro, eu posso tirar esse peso, porque o futuro ainda não existe. Eu estou carregando um peso extra que eu não precisava. Me faz pensar e temer o futuro que pode acontecer, e se? A nossa pergunta é se isso acontecer, e se eu for mandada embora, e se eu não estiver mais casada, e se meu filho? E a gente vai perguntando esse e vai causando uma ansiedade interna enorme. E aí eu estou vivendo no futuro que nem existe ainda. E se eu estou vivendo somente nessa questão do futuro, e se acontecer, e se fizer, e se falar, e se for, e se não for, eu não estou vivendo o presente, porque eu estou lá. Isso causa uma ansiedade enorme. Precisamos voltar a nossa mente, o nosso coração, para o agora, para o aqui, é o presente. Que outro peso que podemos tirar? Do passado. Peso que eu posso tirar porque ele não existe mais. Passou. Esse passado nos traz ou nos faz viver uma certa tristeza que, se não trabalhada, vira uma depressão. Porque vive pensando, falando e meditando somente coisas que aconteceram há 20, 30 anos atrás, e a conversa é a mesma, se repete. É aquela pessoa que fala assim: como foi bom trabalhar naquela empresa. Como eu era feliz. Mas quando foi isso? Há 30 anos atrás, eu trabalhava, ganhava muito bem, era reconhecida, tinha um cargo de confiança, todo mundo vinha e pedia para mim, todo mundo falava comigo. Nossa, eu era respeitadíssima. Como eu era feliz. Passou, já foi. Não fica carregando este peso na sua caixa. Como era bom quando os meus filhos eram pequenos. Primeiro que eram obedientes. Você punha para dormir, eles dormiam. Não respondiam. Claro que eu falo, inclusive ministrei
essas 2 últimas semanas no curso de casais e falei sobre filhos. Um assunto muito interessante, né? Mas a gente fala que geralmente a primeira adolescência acontece aos 2, 3 anos, porque a criança, a primeira coisa que ela fala é não. Vamos sentar, quero ficar em pé. Vamos dormir, estou acordada. Vamos comer, não estou com fome. Vamos sentar, não quero sentar. É sempre o não, não. É essa primeira adolescência que os médicos falam, é a faixa aí de 2 anos, quando ela vive contestando tudo, sendo contrária a tudo. Então, fora isso, a criança pequena está sempre junto com os pais, está lá em volta, os pais cuidando. Como eu tenho saudade do tempo quando eram pequenininhos. Meu Deus, como era bom agora, ó, cresceram, cada um vive a sua vida, ninguém vem em casa me visitar. É só tristeza. Eu me sinto abandonada. Percebe? Passou. Seus filhos cresceram. Glória a Deus por isso. Como foi bom quando eu podia sair, caminhar hoje para onde eu queria, ia para onde eu queria ir, não precisava e não dependia de ninguém. Hoje meus passos já estão mais cambaleantes, não posso fazer nada sozinha. Tudo sempre estou dependendo de alguém. Só vou se alguém me levar. Nossa, isso aí é um inferno, isso aí não é vida. Acabou para mim tudo. Sempre vivendo de uma situação que já foi. E isso, como eu disse, não trabalhado, vai gerando uma tristeza, uma angústia, uma depressão. E eu achei bem interessante também, e eu fazer novamente propaganda aqui, mas que foi um assunto que eu achei muito pertinente para o tempo que estamos vivendo, com tanta gente falando dos pesos, da dificuldade, das situações. E, novamente, eu vou dizer, o problema não é tanto o peso, é que nós precisamos nos fortalecer. O problema não é a caixa pesada, é a minha estrutura que está frágil. E os neurocientistas também, pesquisei vários, ouvi vários, li muito sobre isso. Eles descobriram que, através de uma série de estudos e de experiências de muitos anos, eles começaram a ver como funcionava o cérebro das pessoas que eles fizeram esses estudos. Cérebro, que é essa coisa fantástica que o Senhor criou. E ele é capaz de fazer um caminho novo quando os pensamentos são sempre constantes e únicos. Você só pensa naquilo, só fala sobre aquilo, aquilo te atormenta, aquilo você não dorme, por aquilo você fica com insônia, por aquilo te dá gastrite, e aquilo te dá dor de cabeça, e aquilo te cria ansiedade, esses pensamentos que estão constantemente na nossa mente, e você dorme e acorda pensando neles, nas situações que você viveu. O cérebro, ele forma um novo caminho. E aí, automaticamente, qualquer coisa te remete e você entra novamente nesse círculo, que podemos falar como se fosse um círculo vicioso, um novo caminho, formando sempre este trabalhar do nosso cérebro, da nossa mente, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, nos levando sempre para este lugar. Tem um autor que eu gosto muito, chamado Augusto Cury, e ele fala que isso ele chama de janela killer duplo P. Killer porque é morte, é um lugar onde você está sempre envolvido, encarcerado, preso naqueles mesmos sentimentos de todos os dias. E duplo P, que significa duplo poder, que é um poder de encarcerar o eu, de poder expandir essa própria janela, esses mesmos pensamentos vão ficando cada vez piores. E, em outras palavras, tem o poder de adoecer o ser humano, a alma e o corpo. Lembrando que, somos seres trinos, adoeceu a mente, adoece as emoções, adoece o corpo, e o espírito vai ficando cada vez mais enfraquecido, porque os nossos olhos estão voltados naquilo que me ocupa dia e noite, as preocupações, a ansiedade, a questão que não se tem resposta de e se isso acontecer? E isso vai nos roubando. Então, como eu disse, o nosso olhar também
por ser muito seletivo, e é seletivo, essa pessoa talvez passa na frente da empresa onde ela trabalhou, que talvez a empresa nem existe mais. Né? Depois de 30 anos, já demoliram, já construíram um prédio no local, mas quando ela passa lá, ela fala, eu lembro quando eu trabalhei neste lugar, oh meu Deus, como era bom. E vem aquela coisa que vai te roubando. Quando eu vou no parque, vejo aquele monte de criancinha. Ai, lembro tanto dos meus filhos pequenos, gostava tanto de colocar eles para brincar naquele gira-gira. Era um tal de mamãe, balança para mim. E eu ficava lá o tempo todo balançando os filhos na balança. Ai, como era bom, ai, que saudade. Oh, sabe? Fica sempre remoendo as mesmas questões. Como eu disse, o nosso olhar seletivo vai olhar uma pessoa de calça jeans e vai falar assim, meu Deus, eu lembro que ele gostava de jeans, porque daí qualquer coisa é coisa para você lembrar. E todo mundo usa calça jeans, então todo tempo eu vou lembrar. Vou ser levada a olhar, a perceber e deixar a minha alma sempre envolvida nessa rede de sentimentos que vai aumentando cada vez mais. Eu sei que tudo isso é muito pesado, é difícil, não estou menosprezando jamais. Situações que a gente vive não são fáceis. Um peso de 50 quilos, meu Deus do céu, é 50 quilos. Não é brincadeira, não é fácil. A gente não imagina. Quando a gente olha para alguém e fala, está tudo bem? Você não imagina que o sorriso dela está dizendo que está tudo bem. Porque às vezes o sorriso é um disfarce. E fala, tudo bem, graças a Deus, afinal eu sou crente. Esperam que eu esteja bem. Esperam que eu esteja andando em fé, em paz, em alegria, pleno o tempo todo. Mentira. Mentira. Passamos por situações de dificuldades. Quem não tem aqui alguma dificuldade, alguma questão, algum nível de ansiedade ou depressão? Todos nós temos. Vivemos isso. Por isso que eu disse, todo dia eu preciso estar buscando a presença de Deus e renovando tanto a minha confiança como a minha rendição. Se eu tentar fazer pela minha força, eu quebrei um braço segurando 50, eu vou quebrar o outro. E como eu disse, o peso está lá e precisamos carregar. Então, vamos nos lembrar então que o Senhor nos dá tanto ferramentas como o material necessário para construir o resto da ponte para a gente chegar do outro lado do rio. Amém? Ele dá isso para nós. Deus é um Deus bom, Ele te capacita, te fortalece, te anima. Ele te dá tudo que você precisa. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Não vai me faltar nada para que eu complete a ponte e continue avançando, conquistando as coisas, só que agora é pela fé. Lembre-se, entender representa 1/3 da ponte, e 1/3 da ponte não atravessa um rio. Então, eu vou te lembrar de ferramentas que você, na certa, conhece, para que a gente possa deixar que a palavra de Deus fortaleça e me cure. Então, 2 palavras importantes: fortalecer e curar. Porque como eu vou curar outros se eu não estou curada? Como eu vou ajudar a segurar alguém se eu não tenho força nem para me sustentar? Fortalecer e curar. Vamos ver essas ferramentas e materiais? Palavra de Deus e fé. Essas 2 coisas têm que caminhar juntos. Sempre. Preciso voltar o meu olhar, o meu foco, o meu pensamento em tudo que é bom, justo, puro e agradável, se há alguma fama, se há alguma virtude, algum louvor há, seja isso que ocupe a sua mente, nisto pensai. Então, o seu tempo para se envolver, para pensar, para meditar naquilo que vai te encher de esperança, de paz, de alegria, de consolo, de cura. Às vezes as pessoas ouvem isso e falam, glória a Deus, mas é mais do que glória a Deus. É pensar sobre isso, é meditar sobre isso, e internalizar isso e se fortalecer, ficar forte com a palavra de Deus. Então vamos ver alguns versículos, eu vou ler alguns, começando lá em Hebreus, capítulo 4. Pense sobre isso, deixe que essa palavra te convença. Por isso que eu falei, Espírito Santo, seja poderoso nesse lugar e tenha liberdade para nos
convencer de que essa palavra é verdade, de que eu preciso dela e que ela é suficiente para mim. Então, primeiro texto, Hebreus capítulo 4, versículo 2. Diz assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviam. Palavra e fé. Eu posso ouvir isso e falar assim, nossa, que maravilhoso. Só que mais do que ser maravilhoso, é algo que eu tomo posse pela fé e falo, é isso mesmo. Vou me fortalecer com essa palavra hoje. Eu preciso misturar tudo que eu ouço a respeito de Deus, misturar fé e ser fortalecida no meu interior. Senão são só palavras, é só conhecimento. Segundo texto, Hebreus ainda 4, verso 12, um pouquinho mais para frente. Diz assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Repete comigo, a palavra de Deus é viva, é eficaz. Gente, isso é tremendo, não é qualquer palavra. Você não está lendo qualquer livro. Você está lendo a palavra viva, que traz vida e é eficaz, que resolve sim. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga pensamentos e intenções do coração. Uau! Eu preciso disso todos os dias. Senão eu vou viver por um instinto, por o que eu acho, pela minha força. Eu preciso todos os dias deixar que a palavra viva e eficaz me convença do que é o meu pensamento e do que é vontade de Deus. Porque às vezes são muito diferentes. Amém? Mais um material, mais uma ferramenta para você construir a ponte. 2 Timóteo 3, um versículo tão conhecido e sempre precisa ser relembrado. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, e ele diz assim: toda a Escritura, não é parte dela, não é só as partes que a gente gosta. Eu amo Salmos e Provérbios, mas é toda a palavra, toda a Escritura, ela é proveitosa, ela é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir ou explicar, responder, para corrigir. Precisamos de correção. Todos nós precisamos. Para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Mais uma super ferramenta para que eu traga na minha lembrança sempre e me alinhe e me fortaleça, lembrando que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Você nunca vai perder quando você gasta um tempo na palavra do Senhor para ouvir a Deus, para ouvir uma ministração. Eu penso que nós estamos sendo tão privilegiados nesse tempo. Quanta palavra temos recebido, palavras proféticas, palavras que vêm e se revelam, que nem falamos no início aqui. Às vezes basta uma palavra e muda o seu ânimo. Você fala, agora eu entendi. Deus está se revelando de uma forma poderosa na minha vida. Isso mudou, que poderoso. Somos agentes assim e vamos ser ainda mais na vida dos outros. Mas para isso, me fortalecer e ser curada, através da palavra de Deus. Vou dar mais um texto, Tiago 1, 21. Não vou te deixar sem material e ferramentas para você construir a sua ponte. Tiago, capítulo 1, verso 21. Por isso, rejeitando
toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Uau! Está vendo? Por isso que eu disse, somente o conhecer como eu reajo, como eu sou, o que eu estou fazendo, porque o outro disse, tudo isso é importante. Mas deixar que a palavra venha e salve a minha alma desse cativeiro que às vezes eu me encontro, é fundamental. Amém? Eu falei sobre o fato de estar dando aula para as crianças, eu tenho alguns minutinhos aqui. Eu quero falar sobre algo que eu comentei e que eu acho muito pertinente para esse momento também. Ainda mais que nós apresentamos aqui, aproveitar a Alice e o Gabriel, duas crianças que têm uma vida pela frente, coisas para aprender, e graças a Deus tem pais que vão ensinar. Mas eu vou aproveitar a vida dessas duas coisinhas fofas que apareceram aqui hoje, que eu não consegui ver direito, que eu estava do lado, mas imagine que a criança, quando ela nasce, eu gosto sempre desse exemplo, e acho que Claudinha também, que ela sempre está me lembrando disso. A criança, quando nasce, imagina assim, que ela tem uma série de prateleiras dentro dela. Você vai ter que usar a sua imaginação agora, porque você fala, prateleira? Não era coração, fígado, estômago? Também. Também tem isso. Mas imagina que ela tem cheia prateleiras dentro dela. Nessas prateleiras, uma série de potinhos de vidro, todos com etiquetas, mas todos vazios. Vazios de qualquer virtude. Vazios de tudo que nós precisamos ensinar a ela. Porque Provérbios 22:15, não precisa abrir, mas ele diz que a estultícia, ou a tolice, a rebeldia, a desobediência está ligada ao coração da criança. Mas, a palavra de Deus diz isso, a vara da disciplina afastará dela. Então, não importa quão doce e encantadores eles são. Saiba que os seus corações estão vazios de sabedoria e de virtudes, mas estão cheios de tolice. Quem vai encher esses potinhos? Os pais. Com que virtudes? Verdade, ensinar sobre amor, paciência, honra, bondade, resiliência, justiça, coragem, fé, esperança, respeito, humildade, sinceridade, porque isso se ensina, não vem junto com a criança. Não espere que sua criança seja bondosa. Não espere que sua criança seja respeitosa com os mais velhos. Ela só vai ser se você ensinar. Não espere que a criança perdoe o amiguinho, que ele seja bom para compartilhar os seus brinquedos. É dele, é meu, ninguém põe a mão. Crianças são egoístas. Quem vai ensinar a deixar de ser? Os pais, que são os primeiros ministros. Então, temos pais aqui de crianças pequenas. Levante sua mão, por favor. Vocês são ministros. Ministros sobre a vida dos seus filhos. Primeiros ministros, encarregados de encher esses potinhos de virtudes, para que seus filhos andem nelas. E isso é para toda a vida, não é enquanto são crianças. Eles precisam continuar sendo enchidos, andando pelo caminho, falando com eles ao deitar-se, ao levantar-se. Fala com eles, fale da palavra, fala de virtudes, dê exemplos, fala da sua vida. Fala a importância de perdoar, de amar, de emprestar, de ser gentil. Desde quando não se respeita uma pessoa mais velha? Eu vou falar de novo da minha experiência. Antes, eu sempre andei muito e sempre para trabalhar e para a escola sempre fui de ônibus, né? Meus pais nunca tiveram carro, nunca souberam dirigir, meus irmãos também não. Então, ou você vai de ônibus, ou, como eu era uma garota muito esperta, meu pai me dava o dinheiro da condução, eu trocava por um sorvete e voltava a pé, porque naquele tempo era ou você volta a pé, tome sorvete, ou você volta de ônibus sem sorvete. Eu volto a pé tomando sorvete, claro. Né? Naquela época não tinha essas duas chances, era uma ou outra. O problema, às vezes, dos nossos filhos hoje, dessa geração, é que eles têm uma, outra. Tudo está muito fácil. Tudo é entregue muito na bandeja.
Tudo eles têm muitas opções, temos que tomar cuidado com isso. Então, esse texto também, sobre a estultícia, estar ligada, significa que eu preciso fazer sempre escolhas de ministrar na vida dos meus filhos princípios e valores que vão servir para a vida. Então, vou dar um exemplo, que eu geralmente falo sobre ele também, que eu acho que tem tudo a ver. Antes disso, se não houver princípios governando o coração da criança, ela será governada e levada pelos seus impulsos, pelos seus sentimentos e pelas suas emoções. Enfim, os pais estão perdidos. Porque se a criança agir somente por impulso, pela teimosia, pela rebeldia, pela desobediência, os pais vão ter muitos problemas. Por isso, ensinar sempre. Então, esses potinhos aí estão cheios dessas virtudes. Imagina, então, que uma criança, ou a gente pode usar esse exemplo para nós como adultos também. Imagina que alguém deixou o celular, a bolsa e a Bíblia em cima da sua escola, ou na sua escola, na sala de aula, ou aqui na igreja. Qualquer lugar que você esteja. Pode ser uma criança, pode ser um adulto, mas esses potinhos devem estar cheios dessa virtude. Então, eu olho aquele celular lá, de última geração, eles falam de última geração, mas cada semana, sei lá, de quando em quanto tempo se renova um celular, sempre tem um novo. E aí, tem um celular maravilhoso dando sopa na cadeira. Ninguém por perto. E aí eu penso, meu Deus, não tem ninguém aqui perto vendo. Talvez ninguém seja dono deste celular. Quem sabe caiu do céu, Deus sabe que eu estava precisando de um celular novo. Aí isso a gente chama de ética. O que é ética? É a ética que tem que entrar na nossa vida. Ética é um conjunto de valores para a vida. Começando da criança, que nasceu hoje, já vai ensinando, já vai falando. Não subestime o poder de uma criança de entender um não. Ela entende, ela vai se rebelar, mas ela vai ter que aprender e se adequar. Né? Precisa. Eles precisam disso. Crianças precisam de limites, senão elas se sentem motorista de um carro sem saber dirigir. Porque elas não sabem para onde ir, porque qualquer caminho é caminho e alguns caminhos levam à destruição. Então, ética são esses conjuntos de valores que vão servir para a vida. E como eu posso identificar que eu estou vivendo esta ética, eu ouvi de outra pessoa dizendo que é através de 3 perguntas. Quero, posso e devo. Então, quero, posso, devo fazer isso? Então, vamos lá o exemplo do celular. Estou vendo o celular dando uma sopa em cima da cadeira, ninguém do meu lado. Pode ser um celular, pode ser um lápis, pode ser uma caneta, pode ser qualquer coisa que a criança veja e se encante. É mais ou menos como aquela fruta da árvore que Eva viu e se encantou por ela, porque era bonita aos olhos, parecia dar prazer. Todos nós somos tentados em todos os tempos, em todo o tempo, não só quando somos crianças. Né? Por isso que eu disse, essa ética, esses valores que nós chamamos de absoluto bíblico, é absoluto. Não muda com o tempo. As verdades e os princípios de Deus são eternos. Ontem, hoje e para sempre será a mesma coisa. O que Deus disse que é pecado, é pecado. O que Deus disse sim, é sim. O que Deus disse não, é não. Isso não vai mudar. Não importa a sociedade, não importa o tempo, não importa a geração que estamos vivendo. Então, eu estou vendo esse celular e eu estou vendo que ele está dando sopa. Aí vem 3 perguntas na minha mente. A ética acontecendo. Quero esse celular? Ou como quero? Posso pegar? Posso, ninguém está vendo, ninguém está olhando. E aquele velho ditado que diz assim, achado? Vocês sabem, né? Cuidado. Cuidado. Achado não é roubado, então, se eu pegar, né, eu posso. Aí eu penso, mas eu devo? Se esse potinho da virtude
da verdade, da sinceridade, estiver cheio dos princípios, imediatamente a minha essência vai clamar por uma resposta. E esse potinho estando cheio vai falar assim, opa, não é meu, não me pertence, deve ser de alguém, eu não vou nem pôr a mão, deixa aí. Imediatamente eu vou ter essa reação. Né? A mesma coisa que quando antigamente estava falando do ônibus, eu pegava ônibus. Era automático, qualquer pessoa, mesmo sem a plaquinha do reservado, pare, né? Não existia isso antigamente, porque existia esta ética. Você não fica em pé na frente, ou estando uma pessoa mais velha do que você, no ônibus. O que mais tinha no ônibus era gente mais velha do que eu. Quando eu ia na escola, eu tinha 10 anos de idade. Parece que todo mundo tinha de 11 para cima. Falei, meu Deus, eu nunca vou sentar no ônibus. Por quê? Aparece uma pessoa mais de idade, uma mulher grávida, uma mulher com filho, uma mulher com 1000 sacolas, automaticamente parece que tinha uma mola atrás de você que fazia assim, oh, por favor, senta aqui. Você não pensa, você não questiona, você age por causa da ética, por causa de princípios. Percebe o quanto isso é importante e como isso fortalece a nossa vida para que eu viva todos os meus dias honrando a Deus com a minha atitude. Eu falei no curso de casais sobre os filhos, e eu falei que a Lívia é uma das minhas filhas. Nem vou falar do outro, porque ele está aqui, ele não vai gostar. Mas a Lívia, até hoje, ela me chama de senhora. Não sempre, mas ela fala assim, mãe, a senhora quer que eu faça? Mãe, a senhora? Eu acho maravilhoso, eu não tenho nenhum problema com senhora. Afinal, eu sou uma senhora. De quase 60. Então, eu sou senhora, eu tenho que me colocar no meu lugar. Mas eu aprendi. A minha mãe, a vida inteira, eu chamei de senhora. É uma questão de costume, é uma questão de respeito, é uma questão de cada casa estabelecer isso. Na minha casa foi estabelecido assim, eu ensinei assim. A Lívia de vez em quando fala assim. Mãe, a senhora pode fazer? Mãe, a senhora? Eu acho legal. Eu acho que isso, não só pela palavra, mas pela intenção que vem atrás disso, que é um respeito para uma pessoa mais velha, que as crianças precisam aprender, e nós devemos continuar ensinando e fazendo também. Então, viver por essa ética cristã, viver com princípios, viver com valores, viver com a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é verdade, que nos instrui, vai ser aquilo que eu preciso para fortalecer-me por dentro. Então, uma coisa muito importante, que eu não posso esquecer. Deus é soberano, Deus é amor e Deus é por mim. Você pode repetir comigo? Deus é soberano, Deus é amor, Deus é por mim. Não esqueça disso. Quando a gente lembra, fica mais fácil e mais leve a vida. Amém? Entender pela fé essas verdades devem ser suficientes para que você, com a ajuda dele, construa o resto da ponte e conquiste as coisas que ele já te prometeu, as coisas que ele já preparou para você. Coisas preparadas no reino, coisas preparadas através da palavra. Avance, conheça mais, mas confie cada vez mais, se entregue cada vez mais, descanse nele e deixa ele te conduzir para que você atravesse e conquiste pela fé, através dos princípios, pela fé que, na verdade, até a fé é dom de Deus, nem isso é nosso, Ele que derramou, Ele que nos deu. Amém? Então, deixe que essa palavra e essa verdade te conduza no dia de hoje, te fortalecendo, te curando, para você enfrentar as situações, os desabores, as caixas pesadas que vamos precisar carregar e precisamos avançar em alegria, em prazer, em contentamento, porque a palavra de Deus nos ensina isso. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Olhe para a pessoa que está do seu lado e repita isso. Deus é soberano, Deus é amor, Deus é por você. E por mim também. Amém? Não esqueça disso. Deixa Ele te ajudar e te lembrar que Ele
pode fazer coisas sobrenaturais na nossa vida. Amém? Feche os seus olhos, vamos deixar que o Espírito Santo nos lembre dessas questões, dessas situações, e que nós possamos, pela fé, ter uma atitude de rendição. Acho que é uma palavra que tem vindo tanto ao meu coração ultimamente. Se render ao Senhor, deixar Ele fazer, deixar Ele se manifestar. E Ele vem, e Ele fala com a gente. Só dar um último exemplo. Segunda-feira, quando nós estávamos em reunião aqui com os pastores, estava vivendo uma guerra interna. Estou vendo? Todo dia temos que decidir acalmar as nossas guerras e deixar Ele guerrear por nós. Mas eu estava vivendo uma guerra interna e vim para a reunião realmente pesada. E o João falou no primeiro momento de oração, ore por você, para que Deus fale com você. Eu falei, ok, Senhor, o Senhor sabe o quanto eu preciso que o Senhor fale comigo e acalme a minha guerra. Traga tranquilidade, me fala, se revela para mim. O Senhor me conhece. O Senhor me conhece. O Senhor te conhece. Amém? E eu fechei os olhos e eu imaginei. Eu vi um clarão tão grande como se alguém tivesse na minha frente, na frente de uma luz, e de repente essa pessoa saísse e viesse aquele clarão. Independente do clarão ou não, isso é um detalhe. Mas o que eu senti foi uma paz tão grande, que eu falei, meu Deus, que coisa tremenda. Sabe quando você entra numa piscina quente? Tem gente que já entrou em piscina quente, quentinha, ou vai numa praia lá no Nordeste, que dá a sorte de ter sol, porque a gente já foi e só pegou chuva. Mas quando se for para o Nordeste, dê sorte de pegar um dia de sol. Tem amigos meus que falam, você tem que ir naquele lugar, as águas são quentes, você vai gostar. Eu falo, eu vou, um dia eu vou. Mas quando você entra naquela água, que você sente assim, ai, até o seu ombro relaxa, você fala, nossa, que coisa boa. É isso que eu senti na segunda-feira. Parece que meu ombro assim despencou e veio uma paz tão grande, que como se tudo o que eu estivesse pensando e me atormentando e tirando a minha alegria fosse dissipado, fosse tirado com as mãos. Deixe Deus fazer isso com você. Se manifestar sempre a você. Só que Ele faz sobre aquele que se propõe a deixar Deus falar ao seu coração. E é que vamos fazer isso, nesse momento, orando ao Senhor. Então, feche seus olhos e vamos orar e deixar que o Senhor nos conduza, nos convença, nos fale da palavra dEle, que é verdade, pura e eficaz. Amém? Pai amado, nós te louvamos por esse tempo maravilhoso da Tua graça, da Tua presença, da Tua palavra, que é viva e eficaz. O Senhor nos convence das coisas que já passaram. A Tua palavra diz, todas as coisas já passaram, tudo se fez novo. Eu posso tirar esse peso das coisas que se passaram, da tristeza das coisas que foram, que se perderam, e viver o novo, porque o Senhor diz assim. Pai, aqueles que estão precisando de paz, paz na alma, paz no coração, paz na sua mente, Tua palavra também diz que o Senhor tem derramado a Tua paz, paz que excede até entendimento das coisas que eu nem sei porquê, mas a Tua paz sobrepuja, vai além e me acalma, me diz que eu posso continuar confiando neste Deus que vive dentro de mim. Pai, para toda sensação, emoção, questões de ansiedade, de preocupação com as coisas que hão de vir. Pai, a Tua palavra também nos orienta, para que não andemos ansiosos por coisa alguma. Nos convence disso, nos coloque num lugar de refrigério, de consolo, sabendo que o Senhor está cuidando dos nossos 5 minutos futuros, dos nossos dias até o final, até estarmos na Tua presença. Podemos descansar em Ti. Temos um Deus vivo, que zela por nós, soberano, que me ama, que é por mim. Eu te agradeço por isso. E se houver momentos de tristeza na nossa vida, que o Teu Espírito Santo nos lembre do que a Tua palavra sempre diz. Alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor.
Que a nossa alegria venha do Senhor, não de situações ou questões que muitas vezes são tão contrárias ao nosso desejo, aos nossos sonhos, aos nossos projetos. Pai, que venha a tua paz, a tua alegria sobre a nossa vida. A tua alegria é a nossa força, a tua força é a nossa alegria. O Senhor é completo em nós. O Senhor é totalmente completo em nós. O Senhor é suficiente e nos satisfaz em todo o tempo. Que cada um aqui receba da tua palavra, do teu consolo, da tua força, da tua cura. Se manifeste nesse tempo em que estamos voltando o nosso coração cada vez mais a ti, nessa questão profética. E levante cada um dos meus amados como um profeta teu, tanto para receber como para dar também. Palavras de graça que fluam da nossa boca e alimente o nosso irmão, que às vezes está vivendo tantas questões tão difíceis. Mas nós estamos aqui para dizer: confia em Deus, na sua palavra, que é poderosa, que é fiel, que é eficaz, que nos ajuda. E misturando toda essa palavra, a fé que o Senhor já tem derramado sobre a nossa vida. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém? Queridos, eu queria só por último, só 2 minutos. Eu quero ler mais uma poesia para vocês. Para mim é uma poesia, um poema maravilhoso. Eu quero só ler isso para vocês. Se chama Situações. Eu creio que tem tudo a ver com aquilo que nós temos falado até agora. E ela diz assim: situações nesta vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida em que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo. Pois Cristo mudou, tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Mas, na verdade, sou vencedor e ninguém poderá me deter. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Amém? Uma poesia linda, né? Glória a Deus. Glórias a ti, Senhor. Glórias ao teu nome. É esse Deus que anda com você, que te pega pela mão, se precisar carrega no colo, que está sempre ao seu lado. Ele é soberano, Ele te ama e Ele é por você. Amém? Confia, deixa essa graça de Deus se manifestar na sua vida. Na verdade, é que eu trago poesias antigas que vocês não conhecem, mas esse daí é um louvor chamado Situações, do grupo Logos. Um louvor bem recente que vocês devem buscar ouvir, porque vale a pena. Amém? Meu querido, Deus te abençoe. Toda honra, toda glória a Ele. E siga, em homenagem, siga conhecendo, mas conquiste pela fé o que Deus já preparou para você. Amém? Deus te abençoe. Vamos adorar ao Senhor e exaltar o nome dEle. Que perto está teu nome.